Luiz Fux. Eu coloquei aqui logo, na verdade, a parte que eu achei mais importante de todas. Eu adorei a lacrada que o Fux deu em cima do Moraes sobre o PSDB. Mas em questões de relevância mesmo, gente, acho que isso aqui é a coisa mais importante de todas. Que foi o reconhecimento público do Fux da injustiça. Isso é importante. A gente podia passar sem isso, ele podia fingir, né, que não era com ele, mas ele fez questão de reconhecer. Eu peguei a matéria do Estadão completa, porque ela tá muito mais completa, só que eu fiz questão de colocar da Globo, porque essa machuca, né? Você sabe que os jornalistas entram em combustão ao ter que relatar esse tipo de coisa. E tá ali, ó. Fux diz que Supremo cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro. A minha consciência já não me permite sustentar. O ministro justificou mudança de postura quando absolveu 6 réus, incluindo Bolsonaro, depois de condenar centenas de pessoas que estiveram presentes nos atos em Brasília. Não se pode aceitar a pretensão acusatória de se imputar ao réu, e que ele vai estar falando de Bolsonaro, a responsabilidade por crimes cometidos por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023 como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. Não dá para você conectar uma coisa na outra. A Globo fala, né, dos principais pontos do Fux, do arrependimento, mas quem realmente cobriu bem foi o Estadão. Nessa matéria aqui da Raíssa Mota, Fux justifica a mudança de opinião sobre 8 de janeiro, injustiças que a consciência não me permite sustentar. E tá ali. Para o ministro Luiz Fux, a PGR do seu Paulo Gonet não comprovou a relação de causalidade entre as condutas atribuídas aos acusados e os crimes imputados a eles. Em outras palavras, na visão de Fux, a denúncia não individualizou como cada denunciado contribuiu para o 8 de janeiro. Desta vez, o voto de Fux foi pela absolvição total dos acusados. Posicionamento ainda mais amplo do que no julgamento do primeiro grupo, né? Que era o núcleo duro, o de Bolsonaro, quando pediu a condenação de 2 dos 7 réus, né? Do Braga Neto e do Cid. Antes de se debruçar sobre as provas do processo, Fux fez um preâmbulo para justificar sua mudança de posicionamento. O ministro deu centenas de votos para condenar réus do 8 de janeiro. Ele afirmou que, com o tempo, ele percebeu que cometeu injustiças. E realmente, sem ironia, antes tarde do que nunca. Eu prefiro acreditar, por mais que seja difícil, que ele não percebeu o que ele estava fazendo. Que ele foi enganado pela Globo, pelos juízes auxiliares, pelo clima da época. Mas sempre há um momento aí de você tentar pelo menos corrigir as imperfeições. Há mais coragem em ser justo, parecendo ser injusto, do que ser injusto para salvaguardar as aparências. A justiça, né? Ou da injustiça. Ministro Fux, o senhor não parece injusto. O senhor vai parecer injusto para a petista, para a Rede Globo, para o consórcio. Mas para os brasileiros de bem deste país, o senhor está sendo justíssimo nesse momento. O senhor realmente está salvando a cara da justiça. Essa é a coragem que eu invoco ao reconhecer que, meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Fux também afirmou que os juízes precisam ter capacidade de reparar erros e não podem se deixar influenciar pela comoção social. Não foi nem comoção, ministro, foi a Rede Globo. Foi a perseguição da Rede Globo, as mentiras desse grupo de comunicação que há de fechar um dia nesse país. Por vezes, em momento de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contém a instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Aspas. Mas o tempo, esse árbitro silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidas pelas melhores intenções, redundaram em injustiça no modo de ver. E eu acho que esse tempo tem um nome. Tem um nome? Não sei se seria o tempo de Deus. Talvez seja também um apelido. Mas esse relógio que conta esse tempo, essa ampulheta que começou a bater na cabeça, na consciência do seu Fux. Sabe como é que esse tempo se chama? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Isso daqui é feito, Eduardo Bolsonaro. Bater na cabeça, na consciência do seu Fux. Sabe como é que esse tempo se chama? Eduardo Bolsonaro. Isso daqui é feito, Eduardo Bolsonaro. Não vem me falar que o efeito Magnitsky não pesou. O efeito Sansão, o efeito visto, isso pesou. Pesou, fez o pessoal botar a mão na cabeça. Porque é impossível você não se questionar assim, cara, o que é que eu tô fazendo? Será mesmo que não tem nada de errado, todos esses editoriais, tudo que tá acontecendo a ponto de um governo estrangeiro impor sanções? Cara, deve ter algo realmente errado. Deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma olhada. O Fux já tinha meio que mudado de opinião até um pouquinho antes, com a questão da Débora. E Eduardo acho que foi o catalisador final, né? Faço questão aí de dar os parabéns, Eduardo. Tem gente aí que vai fazer piada, vai fazer pouco, vai fazer chacota. Mas assim como o tempo foi importante pro Fux chegar a algumas conclusões, a gente vai chegar no tempo do Brasil que as pessoas vão olhar pra trás. E eu espero de verdade que esse tempo chegue um tempo bom. Não é pra todo mundo bom, não seja aquela lamentação de olhar pra trás tipo o Enéas, né? Nossa, por que a gente não parou pra prestar atenção no que o Enéas estava falando, né? Aí o ministro Fux destacou várias coisas. Não gritava demais, estava imparável, como você vê aqui, né? Colocando na roda o fato que até piada virou crime.
Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato dizendo que, se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz essa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. Pois é, né? Num país que até piada virou crime. Agora essa daqui, essa foi boa, viu? Meu Deus do céu, essa daqui. Ai, no coração de um bolsominion, essa aqui ecoou, viu? Como diz o Diniz, né? Fux relembra para Moraes que PSDB questionou o resultado das urnas em 2014. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas, juiz, governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, nós não estávamos no TSE. Estava. E, posteriormente, apresentado seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. Foi bom isso, né? Essa aí do PSDB, do que eu li na imprensa, só o Paulo Capelli no Metrópolis eu vi que realmente deu um destaque maior. Você tá tomando consórcio, né? Globo, Metrópolis, Estadão, Folha, quem mais? Veja, destaque pra esse mesmo, mas só o Paulo Capelli. CNN também não vi, mas meu destaque. Tem comentado ali uma coisa ou outra, mas destaque mesmo é só o Capelli. Tá tomando consórcio, né? Turma realmente esculhamba. Eu acordei ontem de manhã, aí eu vi isso daqui, gente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, será que eu tô lendo direito mesmo? Eu fiquei assim, na dúvida, se era ironia, se era verdade. O Reinaldo Azevedo escreveu que Fux tem de ser denunciado às cortes internacionais por submeter seus pares de tribunal e ao PGR a tratamento desumano, cruel e degradante, converte sua guinada vergonhosa em categoria de pensamento e, apaixonado pela própria voz, fala sem freios na esperança de retardar o julgamento. Sei lá, a quem serve, ao direito não é. Eu fiquei assim, né? Óbvio que tem um tom aqui meio banal, mas eu fico na dúvida. Porque petista brinca falando a verdade, né? Acho que se realmente pudesse, o Reinaldo Azevedo colocaria o Fux na cadeia, né? Acho que não acho que ele teria dúvidas disso. Eu falei, rapaz, como é bom, né? No dos outros é refresco. É sempre assim.